Para o mundo, deixar é perder, não é verdade? Deixar algo, você está perdendo. O Evangelho está dizendo que para Deus, deixar por amor é multiplicar. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. Eu desejo para você uma abençoada terça-feira. Hoje é 26 de maio. Nosso evangelho de reflexão para este dia é Marcos, capítulo 10, versículos de 28 até 31. Pedro começou a dizer para Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Primeiro é bom a gente nos conectarmos com o tempo que nós estamos vivendo na igreja. Vivenciamos todo esse longo tempo pascal, 7 semanas. Celebrávamos ontem, depois de Pentecostes, do domingo, celebrávamos ontem a Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. E hoje, terça-feira, nós retomamos, a gente diz assim, a caminhada da igreja, o tempo comum. A 8ª semana do tempo comum. Entramos no Evangelho de Marcos novamente, para nos ajudar nesse tempo comum da igreja. Tempo comum significa não menos importante, mas é aquele tempo, o dia a dia da igreja, após essas grandes festividades, solenidades. O Evangelho, ele nos conecta, é bom a gente lembrar também, de onde que vem esse lamento de Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro, ele acabara de testemunhar algo que o perturbava profundamente. Lembremos aquela cena do Evangelho de novo. O jovem rico havia se afastado de Jesus triste porque possuía muitos bens e não conseguira deixá-los para seguir o Mestre, A pergunta do jovem rico era: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E o Senhor então pronunciar aquelas palavras terríveis sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus. E os discípulos, obviamente, ficaram como que assombrados. E Pedro, olhando para os companheiros e depois para o próprio Jesus, faz uma constatação que parece um pedido de confirmação. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Eu quero chamar atenção para algo, que está, como que se diz, não dito nessa frase. Tem ali algo de pergunta não formulada, algo de uma inquietação que busca certeza. Porque sim, vamos recordar quando Jesus chama os discípulos, eles realmente deixaram tudo. Deixaram as redes, os barcos, a casa paterna, de certa maneira a segurança do trabalho conhecido deles. E Jesus, diante dessa reação, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus ele não repreende a pergunta implícita de Pedro. Não lhe diz que a recompensa não deve ser buscada, mas antes confirma com uma certa solenidade: em verdade vos digo. E então desdobra uma promessa que soa quase impossível para os nossos ouvidos, os ouvidos humanos. Quem deixar tudo por causa dele e do Evangelho vai receber 100 vezes mais já nesta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, ainda que com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Veja, o que Jesus ensina aqui
contradiz frontalmente o modo de pensar do mundo. Para o mundo, deixar é perder, não é verdade? Deixar algo, você está perdendo. O Evangelho está dizendo que para Deus, deixar por amor é multiplicar. Veja, isso não é uma grande contradição ao modo de proceder, de pensar que se faz, que é corrente no mundo, inclusive do nosso modo de pensar. Quem segue Jesus deve ser, acima de tudo, humilde e despojado. Esse é o ponto da discussão. Os evangelhos, quando a gente lê os evangelhos, todos eles apresentam para a gente diversas situações em que Jesus pede que os discípulos deixem tudo para segui-lo. Em alguns momentos, eles vão resmungar, os seguidores vão resmungar, falam palavras fortes demais, começam a abandonar, enfim. Mas aquele que está disposto a seguir Jesus não pode ambicionar riqueza ou poder, não pode almejar um posto alto, um cargo de liderança, um status privilegiado e assim por diante. O que significa isso? Tem que se colocar como último, ou seja, aquela ideia do lavar os pés dos seus discípulos. A perspectiva do renunciar regalia ou privilégio. No sentido, não é que eu não posso, no meu trabalho, na minha profissão, não posso buscar almejar um cargo de liderança. Mas o que Jesus está dizendo é que isso não pode, assim, nos cegar, não pode nos tornar indiferentes frente ao próximo. Esse é o ponto crucial. Então, quem segue Jesus deve ser, acima de tudo, humilde e despojado, ou seja, despojado internamente, no coração. Esse é o ponto crucial. E essas mesmas características são pedidas a nós hoje, isso que Jesus aponta no Evangelho. Especialmente aos que lideram, para nós, como frades, religiosas, para nós que lideramos a igreja em todos os âmbitos. Por isso que o Concílio Vaticano II, ele, nos seus documentos, ele inclusive exorta bispos, sacerdotes, religiosas, mas todas as pessoas, enfim, toda a igreja, para seguir o modelo de Jesus Cristo. Qual é o modelo de Jesus Cristo? É a humildade, é a obediência, a gente, pelo nosso batismo, a gente ter essa dedicação total ao reino. O reino tem que estar no centro da nossa vida, da nossa existência. Por isso, de novo, esse pedido de Jesus. Quem quiser segui-lo, acima de tudo, tem que ser humilde e despojar-se. Ou seja, tem que abrir-se, tem que ter o coração aberto para acolher as surpresas de Deus, mas também acolher os irmãos e irmãs que estão ao nosso redor. Peçamos hoje, nessa terça-feira, que consigamos assumir isso, essa exortação, humildade, obediência e dedicação à construção do reino de Deus. Santo Antônio nos ajude. Paz e bem, gente. Até amanhã, quarta-feira.